Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos ao Papo com o Contador, o seu programa de podcast sobre gestão e negócios aqui no Vale do São Francisco. Esse que é o quarto episódio e eu trouxe um cara muito especial, uma referência quando a gente fala sobre empreender, principalmente no Nordeste e no Pernambuco. E como você já sabe, o nosso podcast é o Papo com o Contador, mas a gente fala sobre gestão e negócio. E eu só convido gente que realmente está no campo de batalha do que é empreender, seja líder, um gestor ou empreendedor. Hoje eu trouxe Alfredo Júnior, que desde já agradeço ter aceitado o convite. Ele que é CEO do Hub Plural, já foi chairman de empresa internacional, né? E hoje lidera esse espaço de trabalho, de coworking que mais cresce no Nordeste. Alfredo, muito obrigado, cara, por ter aceitado o convite. Vamos bater esse papo aí e falar sobre empreender como estilo de vida, que Valeu, eu meu irmão. acho que é o que você vive também, né? E inicialmente, fala um pouquinho sobre você, quem é Alfredo Júnior, como você começou a se tornar empreendedor, se já nasceu assim ou se foi crescendo e se descobrindo. Conte pra galera um pouquinho sobre você. Massa, velho. Primeiro, obrigado pelo convite, tá? É um prazer estar recebendo você aqui no nosso espaço em Na sede do Petrolina, Ramo em né? Petrolina, exatamente. Exatamente. Estamos estreando essa sala aqui, né? Como estúdio de podcast também. Show. Então já fica a dica aí, quem assistir quiser gravar um podcast aqui, né? É só falar com a gente, chega aí que vai ser um prazer receber vocês. Cara, eu iniciei essa jornada como empreendedor, acho que desde os 16 anos de idade, porque acho que minha primeira aventura, né, enquanto empreendedor, foi convencer meus pais a me mandar para fazer um intercâmbio na Austrália, Com quantos anos? com 16 anos. 16 anos. Isso. Na verdade, com 15, né, porque eu fui Aham. com 16, né, Sim, sim. então Mas você ah, teve que vender isso antes, eu né? tive que vender esse projeto, né, porque na época eu lembro que meus pais não tinham recurso financeiro, né, para me enviar. E aí eu fui atrás, procurei na internet saber como é que funcionava a questão de intercâmbio na Austrália, de escolas públicas, de Você sempre teve a família. vontade de fazer um intercâmbio fora? Sempre quis, sempre quis. Sempre quis ter essa experiência de morar fora, né, dominar o inglês. Eu vi alguns amigos meus fazendo intercâmbio também, então era sempre algo que me estimulava bastante, né? E aí, eu acho que foi o primeiro grande projeto que eu tive que tirar do zero, né? Então assim, fui atrás das informações, busquei essas Sim. informações, sabia o destino para onde eu queria ir, sabia o tempo que eu queria ficar, né? Montei tudo, botei numa planilha e a conclusão que a gente chegou foi que meus pais só tinham grana para me mandar e me sustentar lá por 3 meses. 3 meses. E aí eu disse, ó, vamos fazer o Ou seja, seguinte. sua primeira empresa só duraria 3 meses, né? Fazendo essa analogia. O recurso que eu tinha disponível, né, durava 3 meses. E aí, velho, eu disse, ó, não, me manda, e aí eu consigo me matricular na escola pública, arrumar uma família e tudo mais. E se der tudo errado, 3 meses eu volto. Caso contrário, eu me arrumo um emprego por lá e arrumo um dinheiro e me mantenho. Se eu conseguir fazer isso, eu fico por mais tempo. Sim, sim. Aí beleza, beleza, aí pronto. Chegou lá, logo no primeiro mês eu consegui arrumar um emprego como juiz de vôlei de praia. Caramba. Eu fui para morar numa cidade chamada Surfers Paradise. Fica na Gold Coast, na região nordeste da Austrália. E aí, velho, comecei a ganhar em dólar, né? O emprego remunerava bem, era perto da minha casa. Isso com 16 anos. E aí, com 16 anos, fui em janeiro, né? Meu aniversário é dezembro, 27 de dezembro. Sim. No dia 27 de dezembro de 2002, eu fiz 16 anos. Em janeiro de 2003, eu estava embarcando lá para a Austrália. E aí, acabei passando um ano lá. Né? Só não passei mais tempo porque minha mãe me obrigou a voltar, porque eu ia ter que fazer vestibular, né? Eu fui no equivalente ao meu segundo ano aqui no Brasil. E chegou lá, era para fazer o segundo ano lá também. Só que aí nos testes de equivalência, acabei fazendo o terceiro ano lá. Sim. Então eu me formei no high school na Austrália. Então em tese, quando eu voltei, eu não precisava nem fazer o terceiro ano o ensino aqui. médio, né? Mas óbvio que eu quis fazer, né? O terceiro ano não ia perder de conviver com meus amigos. Então acho que começou assim, né? Essa foi a minha primeira grande experiência, né? Vamos dizer assim, empreendendo. E depois disso... Fez o vestibular e chegou em física diretamente. Fiz física, Você exatamente. formado em física, né? Isso. Bacharel em física, com especialização em astrofísica, fiz mestrado em E engenharia eu já puxo esse gancho. O que é que tem a ver física com empreendedorismo? Cara, Tem tudo a ver ou nada a ver? Como você usou a tua graduação e a pós-graduação para usar no dia a dia de ser empreendedor? Como isso te legal. ajudou nessa caminhada? Primeiro que assim, eu sou muito grato à experiência que eu tive na graduação de física, porque chegando lá nós somos preparados a questionar tudo, a não levar nada como certo, né? Então
próprio método científico, né, o qual a gente aprende, né? Sim. Então, primeiro a observação, então observar como as coisas funcionam, observar a natureza como ela funciona. A partir dessas observações, você desenvolve algumas hipóteses do que você acha que vai ser, né? E aí depois você parte para comprovar essas hipóteses, né, na prática mesmo, através de experimentos, através de números, através de dados, e a partir disso você vai começando a modelar como a natureza funciona. Exato. Né? E aí de onde vem, né, as fórmulas, as matemáticas e por aí vai. E aí você então vai entendendo, né, e se aprofundando e descobrindo novas coisas. Sim. A cada vez que você se debruça sobre um problema e tenta resolver ele do ponto de vista da matemática e da física, você na verdade está tentando descobrir como é que o mundo funciona. Né? E a partir dessas observações chegar a algumas proposições, algumas soluções. Procurar resposta para muitas perguntas, né? Total, exato. Então, assim, e para mim, isso no mundo dos negócios é fundamental, porque o que a gente faz enquanto empreende é exatamente a mesma coisa, só que a gente não está tentando descobrir como a natureza funciona, a gente está tentando descobrir como o mercado funciona. Exato. Né? Então, quando a gente observa o mercado, a realidade, a gente está em busca de entender problemas e necessidades não resolvidas. Ou seja, do ponto de vista do empreendedorismo, é resolver problemas, né? Empreender é resolver uma dor, e comparando com a física, essas hipóteses que são levantadas para, digamos assim, comprovar na natureza, seria resolver problemas do mercado, do negócio. E aí eu venho essa é a com minhas relação. premissas, né? Eu levanto um monte de premissas que são o quê? São ideias. Ideias que podem se transformar em oportunidades de negócio. Né? E aí como é que sai da ideia para uma oportunidade de negócio? Quando eu valido alguma dessas premissas, ou seja, quando eu, na prática, vejo que de fato tem alguém disposto a pagar por aquela minha ideia, por aquela minha solução, por aquele meu produto, por aquele meu serviço, então a partir daquilo eu validei. Né? Ou seja, eu consegui comprovar através de experimentos, né? Através de alguém pagando por aquilo dali, que tem validade, né? Que alguém está disposto a pagar e que talvez ali de fato possa ser uma oportunidade de negócio. E a partir daquilo eu começo a modelar, então eu desenho meu modelo de negócio. E se eu fizer o paralelo com a física, né, esse modelo de negócio nada mais é do que como se fosse a fórmula da equação lá que eu preciso, né, desenvolver para saber, pô, se eu colocar essas variáveis aqui, vai acontecer isso, né, o resultado vai ser aquele. E aí onde vem, né, desenvolvimento dos processos, dos procedimentos, e sobre negócio, dos indicadores. Alfredo, o seu primeiro negócio realmente que você criou, o modelo de negócio que você monetizar essa ideia, foi o Rural ou foi outro antes disso? Qual foi o teu primeiro business mesmo? Pronto, o meu primeiro business, na verdade, ele surgiu por uma questão de necessidade, não foi nem por uma questão de oportunidade. Então, na época, ali quando eu voltei da Austrália, fiz o 3º ano, meu pai era empreendedor, ele tinha uma empresa, chamava Só Montagens, e era uma das maiores montadoras de eventos do Norte e Nordeste. E aí, a empresa do meu pai era grande pra caramba, tem mais de 100 funcionários, né, um faturamento enorme. E aí, quando eu voltei e passei na física, a Federal estava com greve, então demorou uns 6 meses para eu entrar, né, e nesse período eu fui trabalhar com ele. Eu falei, pô, não queria ficar parado dentro de casa, não queria ficar sem fazer nada. Sempre foi inquieto, né? Exato, aí falou, vou lá trabalhar. Aí passei esse tempo trabalhando com ele, eu comecei a gostar, e aí logo em seguida meu pai adoeceu, né, desenvolveu um transtorno bipolar, depressão, síndrome do pânico. E aí, como ele era muito centralizador e também muito machista, né? Então, por exemplo, o que é que eu quero dizer como machista? Ele nunca deixou minha mãe trabalhar. Entendi. Né? Minha mãe é engenheira elétrica, né? Era formada, coisa que para a época dela já era algo muito difícil. E aí meu pai virou para ela e disse, ou você casa ou você, né, segue sua carreira. Se quiser casar, vai ser para ser dona de casa, mãe dos meus filhos e por aí vai. E minha mãe fez uma escolha, ela optou. Sim. Então ela nunca trabalhou, porque meu pai nunca deixou. E aí de repente, meu pai ficou doente, centralizava tudo. Você tem noção, ele desenvolveu lá um algoritmo que só ele sabia dar preço nas coisas. Caramba. Então o pessoal fazia as planilhas lá, chegava para ele decodificava lá e dava preço, sabe? Não delegava nada para ninguém, era tudo muito centralizador, exatamente, que era desconfiado, né, e tudo mais. Então a empresa basicamente girava em torno dele, né? Então tinha essa dependência muito forte. Então, quando ele ficou doente, em cima da cama, sem conseguir levantar, o negócio começou a desandar, né? Desandou. E aí eu me vi numa situação que, pô, não tem muito o que fazer, não sei fechar a empresa. E aí foi quando eu tomei a decisão com minha mãe, né? Na época também minha mãe entrou dentro da empresa para tentar ajudar, né? Pra gente tentar reverter a situação, mas viu que não dava. O primeiro contato com gestão, então, de negócios foi na empresa do teu pai? Isso. Entendi. E aí já para fazer gestão de crise, né? Vamos dizer assim. Entendi.
Que faz parte, né? Exatamente. Então, assim, era uma época que a gente tinha que escolher quem a gente ia pagar, quem a gente ia dar calote, quem a gente ia ter que negociar e por aí vai. E aí eu lembro que eu tive, quando a gente tomou a decisão de fechar, né, eu tive que demitir, né, mais de 100 pessoas em uma semana, né? Caramba. E aí fiz questão de chamar um por um. E você tem quantos anos? 20 e poucos anos. Nessa época eu tinha 22 anos, mais ou menos. Uma puta também responsabilidade, né? Exato, né? Então, muito novo, né? Com esse tipo de experiência. E aí sobrou alguns materiais. Sobrou sofá, geladeira, televisão, que a gente alugava, né? A estrutura. Para os estandes. E aí, de repente, a gente olhou para o lado, viu que a nossa única fonte de renda deixou de existir, não tínhamos mais renda, né? Não tinha fonte de renda. E aí vendemos uma casa que a gente tinha em Gravatá, saímos do apartamento que a gente morava, fomos para outro menor e tudo mais. E pegamos esse material, e foi eu, minha mãe e meu irmão, né? Pegamos esses materiais e começamos a alugar. Né? E aí para fazer dinheiro, para fazer renda e para poder pagar e sobreviver, né? Porque a gente estava sobrevivendo, literalmente. E aí eu lembro de 2005, uma feira chamada Autonor, que ela acontece de 2 em 2 anos, do mercado automotivo. A gente já tinha alugado, né? Tudo o pouco que tinha sobrado, mas a gente já tinha alugado tudo. Na época, a empresa que a gente começou, que chamava Stand Service, ela não tinha nem CNPJ ainda. Né? Meu cartão de crédito era informal. O nome da minha mãe estava todo pipocado, porque minha mãe era sócia também das empresas do meu pai, porque ele botava ela lá no contrato, mas ela assinava os documentos, não sabia, confiava muito nele. Então ela não podia ter conta em banco, até hoje ela não pode, né? O nome todo pipocado, meu irmão era de menor, eu estava na universidade, meu cartão de crédito era universitário, ou seja, tinha R$300 de limite no meu cartão de crédito. E aí, quando a gente alugou tudo para essa feira, teve um cliente que chegou e disse, estou precisando de uma TV, um sofá e uma geladeira. E, eu fiquei chateado, incomodado, porque eu sabia como resolver, eu até tinha, mas eu já tinha alugado. E eu fiquei com aquela sensação de que, o cara tá querendo me dar dinheiro e eu não tô podendo receber. Que é um cliente ali pronto para comprar. Exato. Então, isso aqui me deixou angustiado no nível pesadíssimo, né? Então, em tese era pra eu estar feliz, porque eu tinha alugado tudo, mas eu fiquei nervoso. E aí também não tinha como comprar, porque, como eu te disse, né? O cartão era R$300 de crédito, né? Não tinha muito o que fazer. Aí eu lembro que eu cheguei em casa nesse dia, aí eu já estressado, aí eu abri a geladeira, peguei uma cerveja, um Heineken, garrafa, sentei no sofá, liguei a TV, aí quando eu dei um gole de Heineken, eu disse, quer saber? Peguei o telefone, liguei pro cara, falei, tu quer ainda? O cara quer. Aí eu peguei lá de casa, eu aluguei minha geladeira, minha televisão, meu sofá. A gente passou uns 10 dias lá, que a geladeira da gente era aquele isopor de 20 litros, assim, né? Que eu tava na cozinha, com gelo, né? Para as coisas não estragar. E aí foi, velho. E assim, aí começou, né? Aos trancos e barrancos, aí o negócio começou a crescer devagarzinho, a gente foi comprando mais material, de repente a gente estava com um galpão alugado, de repente a gente voltou a começar a montar. Então quando chegou ali em 2010, a empresa já estava relativamente bacana, né? Já estava grande, a gente tinha um depósito do lado de centro de convenções, tínhamos toneladas de materiais que a gente Você alugava para eventos, né? Toda a estrutura de eventos, você fazia aluguel. Esse era o teu negócio. Isso, exato. Né? Então, por exemplo, eventos como a FENEARTE, não tem os estandes, a gente montava, né? A Expocrato, a FENAGRO, então a gente montava os estandes, a gente projetava, desenhava e montava. Tinha o material, né? Fazia todo esse trabalho. E aí quando foi 2010... estávamos já financeiramente mais tranquilos, né? Estávamos encaminhados e tudo mais, e aí eu comecei a perder dinheiro, porque a empresa começou a crescer demais de novo. E chegou num nível que, nem minha mãe era preparada para isso, nem eu era preparado para isso, né? Nessa fase, Alfredo, você era o empreendedor que tinha só a visão, né, de longo prazo e tudo mais, mas você ainda era um pouco de gestor e botava a mão na massa no operacional. Como é que era a tua atuação nesse momento? Nessa fase era só operacional. Só operacional, esse né? negócio de estratégia. Você não tinha ainda essa visão, nem a maturidade empreendedora de delegar a parte de gestão. Não ainda, né? Não, assim, na verdade a gente se dividia, né? Então, por exemplo, minha mãe ficava com a parte financeira, meu irmão cuidava mais da parte de montagem em si, eu ficava muito no comercial também, né? Fechando venda, me relacionando com o cliente, e até no pavilhão para acompanhar a montagem, né? Mas a gente tinha E minha mãe cuidava da parte financeira. E funcionava direitinho, exceto quando dava muita treta, né? Então, assim, a gente morava em Candeias, o galpão da gente era em Olinda. Então, todo santo dia a gente passava pelo menos umas 2 horas junto no carro, o dia todo na empresa, eu, minha mãe e meu irmão, que a gente morava todos juntos.
Então chegou um momento que estava desgastando muito a relação familiar, né? Porque pensávamos diferente, né? Eu tinha um apetite de risco maior, minha mãe já estava muito traumatizada, né? Por conta das experiências anteriores, né? de quebra, né? Que teve da empresa do meu pai. Então ela era muito, ela tem um perfil muito mais conservador, né? Tinha um perfil muito mais de não arriscar. E você sempre foi mais arrojado mesmo, assim, isso, exato, nos negócios. E aí, quando a gente começou a crescer muito, aí a gente começou a perder dinheiro, porque desorganizou. Então, a gente começou a ser roubado, né? A gente começou a, de fato, deixar dinheiro na mesa. E aí foi quando eu vi que eu estava precisando de ajuda, né? Eu falei, preciso de ajuda. Eu era físico, né? Nessa época eu já tinha me graduado, já estava no final do mestrado. E aí, falei, preciso, né, fazer alguma coisa. Eu não ia fazer um curso de administração, que ia durar 4 anos. Eu falei, daqui a 4 anos a empresa quebrou, eu tô ferrado, né? E não vou ter me formado. Não dá para fazer uma pós, um MBA. Deixa eu precisar de algo muito prático. Para agora, para poder resolver esse problema. Na massa, exatamente. Aí foi quando me recomendaram o Empretec, né? Em 2010, em julho de 2010, eu fiz o Empretec. E aí foi muito massa, velho, porque assim, no Empretec eu descobri, dentre outras coisas, que eu tinha capacidade para pintar o 7, mas eu só estava pintando 3. Apenas um parênteses aqui, para quem está ouvindo no Spotify e no YouTube, o Empretec é uma metodologia que treina você a ser empreendedor, criada pela ONU, que inclusive foi lá que eu conheci o Alfredo Júnior, ele hoje é um professor do Empretec, né? Que você, se quer se tornar empreendedor, é o primeiro passo assim, para você entender quais seriam as habilidades e comportamentos de um empreendedor, ou seja, ele se descobriu como empreendedor no Empretec, né? Aí você pode Exato, e foi lá que eu percebi que eu estava empreendendo por necessidade, né? Não por oportunidade. Então, e foi exatamente, eu descobri que eu podia pintar o 7, mas eu só estava pintando o 3 e eu não ia conseguir nem pintar o 4 ali. Porque era exatamente, não era aquilo que eu queria fazer na minha vida. Eu nunca tinha parado para pensar, o que é que eu quero fazer da minha vida? O que é que para mim significa sucesso? Onde é que eu quero estar daqui a 5, 10, 15, 20 anos? Você não tinha visão de longo prazo? Não tinha nada. Não tinha metas, imagina. Eu era vivendo um dia por dia, um dia de cada vez, né? Então, assim, meu foco era no dia seguinte. Então, lá eu tive esse momento de reflexão profunda, né? Eu tive contato com comportamentos empreendedores, muitos dos quais eu já praticava, mas sem saber, né, de forma instintiva, muitos que eu via que, bicho, eu precisava aprender aquilo, porque senão não ia sair do lugar. Então foi realmente uma experiência muito impactante. E aí eu saí de lá com a decisão... Eram 6 dias também nessa época? 6 dias, exatamente, segunda a sábado, imersão. E aí eu saí de lá, velho, com a decisão tomada de que aquele negócio que eu tava, que era o Sunset, não era um negócio que eu queria pra minha vida, eu não queria fazer aquilo pra minha vida. Então... conversei com minha mãe, conversei com meu irmão, né? Vendi a minha parte da empresa para eles continuaram tocando. E eu passei 2 anos aí me testando, fazendo coisas, me experimentando, porque eu sabia o que eu não queria, mas eu também ainda não sabia o que eu queria, né? E então comecei a produzir eventos, produzir no sentido não de montar, né? Mas de organizar congressos, palestras, eventos. Fiz um dos primeiros congressos de empreendedores, né? Que ele chamava Congresso Pernambucano para Empreendedores. Trouxe Silvio Meira, Marcelo Tais, Camila Coutinho, né? Trouxe uns nomes que naquela época... 2010, 2011, mais ou menos. E era exatamente quando a palavra empreendedorismo começou a entrar no vocabulário popular das pessoas, que até então quase não se falava sobre isso, né? Não se tinha muito esse conhecimento. E também foi quando eu comecei, aí eu organizei o primeiro TED, o primeiro evento do TED lá em Recife, né, que foi o TEDx Recife. O TEDx foi antes do Rural? Foi antes. Que legal, cara. A primeira edição do TEDx foi em 2012, lá em Recife. Você que organizou. Isso, exatamente. Fui bater até na Califórnia, atrás da licença, né. E aí, essa história é muito legal, porque para eu conseguir a licença, eu precisava também de participar de um outro evento do TED aqui no Brasil. De um outro TEDx, no caso. E aí, o mais próximo que tinha era em Curitiba. Então eu fui para Curitiba para participar de um evento do TED. E aí andando pela calçada, assim, despretensiosamente, eu achei um lugar bonito assim na rua. Aí me chamou a atenção, entrei, era um espaço de coworking. E até então não sabia da existência disso. Nunca tinha entrado em um, nunca tinha ouvido falar em um, nem nada do tipo. Você descobriu por acaso que é esse mundo do coworking? Aí eu entrei, que lugar legal, como é que é isso? Aí a menina, Renata Aquino, foi a pessoa que me recebeu, que era proprietária de lá. Ela me apresentou, nós somos do Impact Hub, é uma rede global de espaço de trabalho compartilhado, de coworkers, de empreendedores, não sei o quê. Eu falei, que negócio do caralho, bicho, me conta como é que é isso aí. Aí, passei o dia lá, aí falei, velho, eu que estava acostumado a conviver e trabalhar com eletricista, montador, tapeceiro, vidraceiro, marceneiro, tudoeiro dessa vida.
De repente, velho, que se você, né, virasse pro lado, o cara levava uma peça de fio, né? Era pau, era guerra mesmo. Vivia em pavilhão de centro de convenções, virava à noite, perdia final de semana, cheguei a virar ano novo dentro de pavilhão de centro de convenções. De repente eu tava me vendo, velho, cercado de empresário, de gente construindo suas empresas. Foi quando o termo startup começou a ficar mais em voga aqui no Brasil também, né? O pessoal empreendendo, fundando suas startups, trocando ideia, testando coisa nova, inovando. Aí o irmão, porra, me achei, é isso aí, velho. É isso aí que eu quero fazer na minha vida. Aí eu virei pra ele e falei, ô Renata, tu topa me receber como teu voluntário? Eu venho pra cá, eu pago minha passagem, minha hospedagem, minha alimentação, eu só queria que tu me deixasse trabalhar pra tudo de graça. Uma semana eu passo aqui trabalhando de graça. Tu topa, tu deixa. Ela, porra, claro, deixa. Ela ficou achando que eu tava sem estar falando sério, né? Pô, deu 2 meses eu tava lá de volta. Tava lá em Curitiba, ela me recebeu. Óbvio que eu organizei previamente tudo com ela, na época do MSN ainda, né? Era MSN. E aí, velho, passei uma semana lá trabalhando para ver se era realmente aquilo mesmo e voltei. Você foi em busca de informações. Fui buscar informação, fui investigar, né, para ver como é que era, se era mesmo aquilo, né, como é que funcionava, se o dia a dia realmente era o que eu achava que era, se era de verdade o que ela me disse que era também, né. E aí eu voltei decidido, velho, falei, é isso que eu quero fazer, isso que eu quero fazer, isso que eu quero fazer. Aí falei, como é que eu faço para fazer parte dessa rede? Eu quero fazer parte da rede. Ela me colocou em contato com as pessoas responsáveis, eu iniciei o processo de aplicação, né? E aí eu comecei a galgar essa trajetória, né? Quando foi no final de 2012, eu fui para a Europa participar de um evento lá do Impact Hub também, que foi em Estocolmo, inclusive. Eles iam ter um evento no ano seguinte aqui em São Paulo, né, na América Latina, mas aí eu falei, não vou esperar, vou logo, né, e fui. Inclusive eu era o único latino-americano, que era um evento que chamava European Induction Gathering, né, era então mundial, era da galera da Europa, né, então, e aí eu fui, quis nem saber. Aí vi como é que funcionava, voltei, comecei a fazer um plano de negócio, desenhei como é que seria o plano, que eu precisava dar a aprovação da rede global para poder abrir a minha aqui, né, como Impact Hub Recife. Aí arrumei uns sócios também e aí começamos e aprovamos. Fez muito teste também, projeto. Que lembrou da época que era físico, né, fazendo teste nesse novo negócio. Botamos, planilhamos tudinho, fizemos um negócio bacana. E quando foi em 27 de junho de 2013, o CNPJ saiu, né, Hub Recife Limitada. E quando foi em outubro do mesmo ano, inauguramos as portas da primeira unidade. Que até então era Impact Hub Recife. Impact Hub Recife, na Rua do Bom Jesus. Atrelado à rede mundial de coworks, né? Exato. Ainda não era o que a gente conhece hoje, que é o Hub Plural. Não, nem sonhava isso. Nem sonhava. Na verdade, o projeto era ter uma unidade só, né? Quando a gente começou. E também foi pau, porque assim, começamos sem investimento, né? Pegamos uma dívida no banco, que foi um Construcard no meu nome, um Construcard no nome de Neto, que era sócio na época. Guila passou um cheque lá na época também. E aí a gente começou a obra, alugamos um prédio que era da Santa Casa, na Rua do Bom Jesus, um prédio pequeno, tinha uns 300 metros quadrados mais ou menos. Sim. E, não tínhamos dinheiro para pagar arquiteto, então a gente mesmo desenhou a planta na mão, né? A gente ia no lugar, tirava a medida com a trena para ver se ia dar, se cabia. Mesas que a gente tinha desenhado no papel e achava que cabiam 6 pessoas, só cabiam 3, quando a gente, né, mandou rodar e executou. Obviamente o dinheiro acabou antes da obra acabar. Então a gente precisou vender para poder fazer uma pré-venda, né, para arrumar dinheiro para terminar. Começar a entrar receita também. Né? Não tinha mais dinheiro de ir, né? O Construcard acabou, o dinheiro que botou acabou, a obra não ficou pronta. Então, e a gente precisava, o aluguel já estava assinado, a gente já tinha feito as intervenções e não tinha mais para onde ir, né? Como é que foi isso? Começou a vender, aí pegou, na época a gente usou o Eventic, que era uma tiqueteria, né, de venda de ingressos para vender os serviços da gente. Em uma semana a gente levantou R$50 mil de venda, né, de serviço. Aí conseguimos concluir, o prédio tinha 4 andares, a gente concluiu 2 andares e pelo menos botou o pessoal, né, para usar, para operar. E à medida que o dinheiro entrando, a gente foi terminando os outros andares, né. E assim começou, velho. Só que, obviamente, de uma forma, vamos dizer assim, muito mais focada no progresso do que na ordem, né. Então, a planilha que a gente tinha feito, né, a modelagem que a gente tinha feito, achando que ia caber, por exemplo, 200 pessoas, né, na verdade, quando a gente botou todas as mesas e cadeiras, só cabia metade, cabia 100. E aí eu falei, eita, pô, ferrou, e agora? Isso é uma frase que você falou agora que eu até escutei de você quando eu fiz o Empretec contigo, que empreender
tomada em conta do negócio é primeiro pensar em progresso e depois ordem. Isso. Aí eu te pergunto, 100% das vezes tem que ser assim? Como é que você consegue equilibrar o progresso e a ordem? Como foi para você diante de todos esses negócios que você passou até hoje? Eu acho que, na verdade, não existe esse equilíbrio, né? Ele pode até existir a busca por ele, mas eu acho que esse equilíbrio não existe. Porque, assim, são momentos. Então, por exemplo, passamos momentos de muito progresso. E aí percebemos que para continuar progredindo, precisávamos parar para organizar. Uhum. Então, a história do que somos hoje, o que é Hub Plural, é como se fosse uma escadinha, né? Então, um período de progresso, depois para, organiza um pouquinho, arruma a casa, aí volta a crescer. Depois para, organiza, depois cresce. Exato. Então, assim, nunca houve essa linearidade de progresso e ordem andarem juntos e tal. Até pode ser que exista, né? Mas assim, pra gente nunca funcionou desse jeito. Acho que talvez por eu não ser muito forte na questão da ordem, né? Eu sou muito mais o cara do progresso. Então eu viro pro meu time e eu digo, eu sou o cara do progresso, eu não sou o cara da ordem. Eu não sou o cara de desenhar um processo e seguir ele rigorosamente todo santo dia, por mais importante que seja. Uhum. Né? Então isso me ajudou muito, até esse autoconhecimento, né? Essa humildade de poder dizer, eu não sou bom nisso. Trazer gente que é. E pelo jeito que você é um empreendedor arrojado, né, como eu já entendi aqui dentro dessa história que você falou pra gente, você teve que escolher gente também nas tuas lideranças, em quem estava junto com você, que não que te freasse, mas que tivesse um controle de, às vezes, o teu arrojamento não passar um pouco do controle. Isso, né? Eu até brinco com a turma, eu falo, o papel de vocês é me proteger de mim mesmo, né? Então, assim, eu sei das minhas deficiências. Sim. E eu sei que eu tenho meus pontos cegos também. Né? Então eu preciso ter confiança suficiente nas pessoas que eu estou trazendo para junto de mim, para que elas possam me proteger de mim mesmo, inclusive. Uhum. Né? E ter essa consciência de que, em muitos momentos eu sou o gargalo da empresa. Então, o que é que eu preciso fazer para não atrapalhar o processo? Sim. Onde é que eu sou bom? Onde é que eu posso canalizar a minha energia? Onde é que eu posso alavancar o crescimento do meu negócio? E tudo que não tem a ver com isso eu delego. Eu trago alguém para junto, digo, velho, eu preciso de ajuda, eu não sei fazer isso, preciso de alguém que venha e me ajude a resolver isso. E isso é ser empreendedor. E aí eu dou autonomia para essa pessoa, digo o que eu quero, tal, vou lá, ajusto. E hoje o meu papel na empresa é ser o cara da bagunça, né, como eu brinco. Meu papel meu trabalho é dar trabalho para os outros, né? Meu papel é dar trabalho para a equipe, né? É progredir a empresa, crescer o negócio, é arrumar cliente, é botar gente para dentro de casa, abrir novas unidades, é pensar daqui a 10, 15, 20 anos, né, como é que o mercado vai estar, entender essas tendências, é trazer aqui para dentro, é deixar todo mundo incomodado o tempo todo. Então, o modelo de negócio que a gente tem hoje, ele é completamente diferente do que quando a gente nasceu. Pra você ter noção, hoje mais de 80% do nosso faturamento são dos escritórios privativos. E a primeira unidade, quando a gente abriu, não tinha um escritório privativo. Era tudo co-working, espaços abertos, open space e por aí vai. Vê que loucura. Até agora, voltando um pouquinho para o Impact Hub, que foi em 2012, não é isso? 2012 você começamos o projeto, 2013 a gente abriu a unidade, exatamente. E aí, quanto tempo você passou até desassociar da marca Impact Hub e nascer o que é hoje o Hub Plural? Maravilha. A gente criou o Hub Plural em 2019, mas a decisão de sair da rede foi porque eu cheguei a ser diretor da rede global, né, entre 2015 e 2016, e aí fui eleito, né, como board member, diretor e tudo mais. Internacional, né? Internacional, exatamente. Porque eu queria ajudar a levar a rede para outro patamar, eu queria imprimir uma visão muito de negócio, né, eu queria poder ter essa contribuição. E depois de 2016, 2017, 2018, eu virei chairman do board da rede global como um todo, então presidi essa rede global durante 2 anos. Na época tínhamos em torno de 54 unidades espalhadas pelo mundo. Eu entreguei ela com mais de 100 unidades, né, espalhadas pelo mundo. E basicamente tinha levado uma proposta, né, para a Assembleia, para a Associação, para a gente transformar todas as unidades numa grande SA de capital fechado, para a gente conseguir levantar investimento. Fizemos um trabalho massa com o BCG, né, que é o Boston Consulting Group, né, para a gente poder fazer um negócio estruturado. E aí a rede optou por não seguir esse caminho, porque disseram que ia dar muito trabalho, e tinha muita gente que estava muito mais na pegada de filantropia, fazer projetos sociais, né, fazer projetos com ONGs e coisas relacionadas a impacto. Né, e não que isso não seja bom, ou que seja ruim, ou melhor ou pior, mas não era a nossa vibe, a sua visão, né? Não era, assim, a gente não estava aqui para isso. Né, a gente estava aqui para
fazer business mesmo, né? A gente estava interessado em inovação imobiliária, a gente estava interessado, né, na próxima onda de como as pessoas vão se relacionar com o espaço de trabalho, com o metro quadrado, com hospitalidade, com acolhimento e por aí vai. E a rede estava mais interessada em outras coisas. Sim. Então começou a existir um desalinhamento muito grande de estratégia. Sim. Então estava sendo ruim para a gente. E aí, em 2019, decidimos mudar, né, sair para uma marca própria. E, inclusive também porque a gente estava no momento de captar investimento no mercado para crescer. E a gente já tinha escutado alguns feedbacks de investidores dizendo, pô, eu não vou investir numa marca que não é de vocês. Né? Vocês não detêm a propriedade intelectual dessa marca, né? A propriedade. Então, assim, essa marca não é registrada para vocês. Sim. Então, não vou fazer. Aí a gente começou a refletir muito sobre isso. Então, somando os dois argumentos, aí tomamos a decisão de virar a chave. Exatamente, partir para uma marca própria. Né? Aí então, em 2019 nasceu o que hoje é o Ruptural. E aí você, no caminho, né, você mudou, você evoluiu também como esse modelo de negócio de coworks. Quando nasceu o Ruptural, já era, você até comentou um pouquinho agora, né, que não era só cowork, mas você foi mudando aos poucos para salas privativas e tudo mais. Como é que foi essas mudanças? Em que tempo se ocasionou o que a gente conhece hoje, o Ruptural? Isso foi uma evolução ao longo dos anos, né? Então a gente fez 11 anos esse ano. Mas, por exemplo, o primeiro office, a gente ainda era Impact Hub quando a gente colocou. Foi, na verdade, vários clientes estavam visitando, né, achando massa, mas pedindo, pô, eu queria um espaço mais privativo, eu queria um lugar mais reservado, eu queria algo mais, assim, que tivesse uma divisão, não sei o quê. Aí teve uma hora que eu enchi o saco, bicho, eu falei, meu irmão, o mercado tá pedindo e eu tava sendo cabeça dura de querer impor, né, uma solução. Estavam focando mais nos espaços compartilhados, mas foi uma própria demanda do público de querer a sala privativa. Tava pedindo e eu tava meio fechado, assim, pra isso, sabe? E aí eu percebi, pô, eu tô oferecendo uma camisa verde, o cara tá pedindo uma camisa azul. E eu posso oferecer uma camisa azul, por que não? E aí foi quando eu comecei a fazer os primeiros offices. Eu falei, ó, se eu fechar aqui, se eu botar de vidro aqui, topa tudo. Tu topa? Aí o cara topa. Eu falei, é tanto, ele peguei. Eu falei, pronto, segunda-feira vai estar pronto. Era uma quarta. Minha gerente olhou assim pra mim e falei, como assim, velho? Eu falei, oxe, vamos dar os pulos da gente, pô. A gente precisa arrumar e fechar isso aqui e tal. E aí criou-se, né, uma brincadeira que a gente tem até hoje, né, dentro da empresa, que é o PDCA, né? Que o PDCA pra gente é o promete e depois corre atrás, né? Promete e depois corre atrás. Então, é muito disso. E tá tudo alinhado com o primeiro progresso depois ordem, né? Pô, vamos fazer, prometeu, vou entregar, né? Vou botar o office pro cara. O que importa é você conseguir entregar, né? Exato, é correr atrás e entregar, né? Então, porra, viramos um final de semana todinho, né? Pra poder, fizemos uma mini obra lá, conseguimos vidros num ferro, tipo num depósito que tem vidro, assim, que a galera bota, né? Tipo uma sucata de vidro. Porque para mandar fazer vidro sob medida não ia ficar pronto a tempo, né? Então a gente foi ver as peças de vidro que o cara tinha e colocou lá, e fez uma parte de drywall. Mas chegou, entendeu? Entregou. Conseguiu entregar. Entregou, E exato. assim, Alfredo, como é que você definiria hoje o que seria a identidade do Ruptural? Porque não é qualquer cowork, não é qualquer empresarial de forma tradicional. Tem um jeito diferente de fazer os espaços de vocês. Tem uma identidade, tem um DNA. Isso. Né? O que seria esse DNA do Ruptural, que é o que a gente conhece hoje, que esse espaço aqui bonito tá mostrando também? Muito boa pergunta. Porque eu costumo dizer que mesa, cadeira, internet, isso é commodity, né? Então qualquer espaço coworking todo lugar qualquer um pode ter, todo lugar tem. O grande diferencial da gente, por mais que essa vista aqui seja linda, né, seja privilegiada, mas o grande diferencial, por incrível que pareça, não é a vista, ou pelo menos não só a vista, né? Mas a gente se baseia num tripé que se chama acolhimento pessoal, hospitalidade empresarial e design intencional. O que é isso? É a forma como a gente recebe o nosso cliente, como a gente acolhe ele aqui dentro. É a forma como a gente cuida dele aqui dentro. É a forma como a gente se relaciona com o nosso cliente. É a forma como a gente trata uns aos outros. É a forma como a gente faz negócios uns com os outros. A gente desenvolve um relacionamento com os clientes da gente que vai muito além do que uma relação comercial tradicional, do que de um contrato, um pagamento, um serviço prestado e por aí vai. Sim. A gente genuinamente se interessa por eles. A gente genuinamente quer ajudar os nossos clientes a crescerem, a prosperarem. E basicamente o que a gente faz no final do dia é criar um ambiente, uma ambiência para fazer com que as pessoas queiram vir para cá e não que elas precisem vir para cá. Que o cara quando entra aqui,
ele tem um dia tão bacana, ele tem um dia tão arretado, ele conhece uma galera massa, ele tem um dia inspirador, produtivo, legal, agradável, que quando ele saia daqui, ele é uma pessoa melhor do que ele entrou. E isso está em cada detalhe também. Né? Em tudo. Desde a forma como o cliente é recebido, né, até a forma como o cafezinho é servido, como a gente desenha os espaços, como a gente se relaciona e se comunica, né, permeia toda a jornada, até a hora que o cara vai embora, que ele tem que sair daqui querendo voltar. Sim. Né? Então esse cuidado, ele é essencial e a gente se inspira muito na experiência hoteleira, né? Então a gente quer trazer muito o conceito da hospitalidade, da hotelaria para dentro do ambiente corporativo, né? Para dentro do ambiente empresarial. Então é por isso que a gente tem um carinho muito grande, né, por esses espaços, tem um carinho muito grande pela equipe, tem um carinho muito grande pelos clientes também, porque esse relacionamento de ajudar, de conectar, né, de fazer negócios, de apresentar uns aos outros, fazer eventos, tomar cerveja, interagir, é arretado. Então, assim, não é sobre alugar um espaço, mas é sobre relacionamento, né, que eu acho que é muito importante. Sobre estilo de vida. É sobre estilo de vida. Então, talvez sobre o que a gente está falando aqui, né? Exatamente. O Rural traz esse estilo de vida empreendedor. Isso. E eu falo por experiência própria, né? Quando você estava conversando para abrir a unidade de Petrolina, eu falei, eu quero minha sala. Porque é disso aí que eu gosto. Eu gosto desses ambientes, eu gosto desse relacionamento, né? Então, é muito dessa identidade. E eu tenho, assim, certeza que quem sai daqui no dia à noite já quer voltar no outro dia para o espaço, que é realmente diferente do que a gente vê por aí de tradicional, né? Esse é o grande indicador de sucesso da gente, né? O cara sai daqui querendo voltar, né? Então, e assim, a gente criou esse negócio lá atrás para ser a empresa na qual a gente gostaria de trabalhar. Eu criei essa empresa para ser a empresa que eu quisesse trabalhar, que eu gostaria de trabalhar. Da forma como o trabalho ele precisa se desenvolver. Porque, por exemplo, a geração dos meus pais, acredito que é dos teus também, enxergava o trabalho como uma forma de sacrifício. Então, assim, não interessa se você gosta do que você está fazendo, não interessa se você acredita no que você está fazendo, o que interessa é que você acorde, vá trabalhar, bota dinheiro dentro de casa, né, paga os boletos e quando você vier se aposentar, você vai pensar em ser feliz ou fazer alguma coisa que você gosta ou qualquer coisa parecida. E eu, pelo menos, nunca enxerguei o trabalho assim. Eu sempre acreditei que o trabalho é muito mais uma forma de realização do que uma forma de sacrifício. Então, a gente desenha esses espaços exatamente para permitir que as pessoas tenham uma relação, uma dinâmica da relação vida-trabalho diferente. Que seja uma dinâmica muito mais inspiradora, que eles possam enxergar isso como uma experiência mesmo, como um estilo de vida. Né? Que o cara faça aquilo que ele acredita que ele tem que fazer, ele enxerga um propósito naquilo. Mas propósito não no sentido místico da palavra, né? Mas propósito no sentido literal. Ou seja, fazer as coisas de forma proposital. Sim. Né? Pô, então, assim, eu tenho N alternativas aqui para fazer alguma coisa, mas eu deliberadamente, propositalmente, escolhi fazer isso aqui. Porque é assim que eu acredito que as coisas devam ser. Então, eu estou criando solução para moldar o mundo, pelo menos o meu mundo e o mundo ao meu redor, da forma como eu gostaria que ele fosse. Então, a gente que está empreendendo, no final do dia, é isso que a gente está fazendo. Né? A gente está resolvendo esse tipo de problema. Seja de qualquer área. Você, como contador, né, garante que você quer proporcionar para o teu cliente um estilo de contabilidade diferente, que ajude ele a entender os números do negócio dele, que ajude ele a tomar decisões baseadas na contabilidade, né, e não que você seja visto como um fiscal da Receita Federal que está emitindo DARF no final do mês e está policiando a receita do cara para pagar mais imposto. Toda conversa que eu tenho com o meu cliente, eu prezo por esse posicionamento, né, de ir além, como você falou, fiscal do governo. Isso. Não, eu acho que o serviço como o meu é muito disso também, de inovar e de entender que o cliente tem que ter uma jornada prazerosa com o meu serviço, não do ponto de vista burocrático. Aí eu comparo até com o teu modelo de negócio. O mercado nacional do coworking é mais burocrático. O Plural não é tão burocrático, né? Quase nada burocrático. E eu prezo por isso também. Não à toa simpatizei desde o início com esse estilo de vida que é ser Plural, né? E assim, do ponto de vista de negócios, hoje tem 8 unidades, né? Se não estiver enganado. 8 unidades. Do Plural. O que é que tem aí para o futuro? O que é que você imagina? Hoje você está totalmente no Nordeste, né? 5 em Pernambuco, não, 6. São 5 em Recife, Caruaru e Petrolina agora e Fortaleza. São 7 em Pernambuco e 1 no Ceará. O que é que você está desenhando para o futuro, para o Plural? Está crescendo muito acelerado ou está com mais ordem
no momento? Nesse momento a gente abriu 3 unidades simultaneamente, né? Que foi em Boa Viagem, Petrolina e Fortaleza. Então gerou um mini caos. Puxando um pouco a sardinha para Petrolina, né? Você pode comparar as 8 aí, a vista melhor que tem é esse Rio São Francisco aqui que está atrás da gente. Inclusive o pessoal tava até brincando, né? Pô, qual é a unidade mais bonita, tal? Aí eu sempre digo, né? A unidade mais bonita é aquela que eu ainda vou abrir, né? Então, assim, para não ter ciúme também com as outras, né? Exato. É uma cimeira bacana, né? Acontece, é legal. Mas a meta, velho, é chegar a 50 unidades até 2030, né? Pelo menos aí 75 mil metros quadrados sob gestão, né? Então temos aí 6 anos para crescer pelo menos 6 vezes. Por ano. Estamos em torno de 12 mil metros quadrados hoje, né? Com 8 unidades, então a meta é chegar a 50 unidades, especialmente no Nordeste, né? Nas principais capitais do Nordeste e cidades satélites. Então, você pega Pernambuco, por exemplo, né? Estamos na capital e nas cidades satélites, que é Caruaru e Petrolina. Sim. Então, por exemplo, na Bahia, né? Estamos negociando um espaço em Salvador e outro lá no Lauro de Freitas. Então, a gente está interessado em estar presente nessas cidades. Por enquanto, ainda não queremos ir para o sul ou sudeste, porque eu enxergo que tem um oceano azul aqui no Nordeste. Com certeza. De oportunidades, de possibilidades. Uhum. A qualidade e o nível dos empreendedores aqui da região é muito grande, é excelente, né? Então, a ideia é que a gente possa crescer aqui no Nordeste, enquanto os outros estão brigando lá embaixo, né? Que a gente possa consolidar o mercado aqui e até blindar o mercado, né, de novos entrantes. Então, nossa estratégia de crescimento é por isso que ela é tão agressiva, tão acelerada e focada no Nordeste. Uhum. E aí, você diria que são 50 unidades até 2030. Isso. Então vai ter um pouco de progresso, mas com a ordem controlada, né? Tem que ter, porque assim, a gente já entendi que para eu continuar crescendo, eu preciso organizar também, né? Então, até para escalar um negócio, precisa estar bem organizado. A gente está nesse período, inauguramos 3 unidades agora simultaneamente, gerou um caos gigante, a gente viu várias lacunas que precisavam ser preenchidas, tem muita coisa que a gente está fazendo pela primeira vez, então tem muita coisa que a gente está tendo que desenhar um processo que não existia antes. Então a gente está aproveitando esse momento exatamente para aprender com esse momento, porque para eu chegar a 50 unidades, eu vou ter que abrir uma a cada 3 meses em média. Né? Para eu conseguir fazer isso, eu aproveitei esse momento agora exatamente para ir preenchendo os gaps que estavam dentro da organização, que ainda estão, né? Que a gente está nesse trabalho aí constante de estabelecimento de processos, né? De automatização, de um monte de coisa, trazer tecnologia para dentro da gestão, trazer tecnologia para a experiência do meu cliente. Então, já a gente vai lançar um aplicativo mobile que o cara vai poder baixar para poder fazer reserva de sala de reunião, para poder fazer reserva de mesa para trabalhar e tudo mais, sabe? Então, a gente está investindo muito pesado nisso, né? Então, esse momento estamos agora, diria que passamos um momento de progresso intenso e agora estamos num momento de ordem intenso, né, para voltar a crescer. Sustentar esse progresso que vai vir, que vai ser intenso também. Exatamente. Do ponto de vista de gente, Alfredo, como é que está dividida assim, sua equipe hoje, a quantidade de funcionários, em que, imagino que como Recife tem mais, né, vai estar a maioria lá, mas como é que está assim, as tuas lideranças, a tua equipe desenhada nessas 8 unidades? Legal. A gente tem uma equipe, cada unidade tem sua equipe própria, né? Sim. Então tem um gerente de unidade, que é quem cuida, né, do dia a dia da unidade, é o representante da unidade, né, que lidera a equipe da unidade também. Temos uma recepcionista, uma assistente administrativa, o pessoal dos serviços gerais, né, e vendedor. Então, cada unidade basicamente tem essa mesma equipe. A mesma estrutura estrutura de gente. De pessoal, né? Exato. Então, média aí de 4, 5 pessoas por unidade, né? E a gente tem uma estrutura matricial, né, uma holding que a gente criou, onde a gente tem as lideranças, né, a equipe de gestão. Então, eu tenho um gerente de marketing, eu tenho um gerente comercial, eu tenho um gerente de operações, eu tenho um gerente de comunidade. De todas as unidades, correto? Eles gerenciam, né, todas as unidades. Então, por exemplo, Morgana, que é minha gerente comercial, ela gerencia todas as vendedoras das unidades, né, com o time dela. E Rafa, que é minha gerente de operações, ela gerencia todos os gerentes de unidade, então dá esse suporte, né? Compartilha melhores práticas, dá feedback, circula também. Então, essa equipe de gestão, ela não tem um escritório fixo, a turma tem que ficar rodando o tempo todo, né? Para ver como é que tá, para dar suporte, né? Para auxiliar. Viajando muito também. Então, estamos começando a viajar bastante agora, né? Como era tudo Recife, era pertinho, né?
Com Caruaru, queira ou não queira, pô, é 2 horas de carro, então, pô, no instante a gente chega lá. Né? E agora para Petrolina e Fortaleza, por exemplo, tem que pegar avião, né? Sim. Aí já está exigindo um pouco mais de organização, está exigindo um pouco mais de preparação, né? E está exigindo muito mais gestão, inclusive, porque não dá para estar o tempo todo por aqui. Sim. Cara, para a gente encerrar esse bate-papo, para mim foi bem enriquecedor, né? Sobre esse estilo de vida. Quem acompanhou aqui, seja no Spotify, no YouTube, entendeu como é ser empreendedor. Primeiro, é ser inquieto. Você é um cara inquieto, está sempre pensando em inovação, está sempre pensando em como, digamos assim, destruir a sua empresa para criar novos negócios, né? O Thales Gomes até fala nisso. O papel do CEO é pensar como ele pode destruir a sua empresa. Mas em que sentido? De como você pode inovar para não ser pego pela concorrência, né? Eu vejo que você faz muito disso. Isso é ser empreendedor, né? Se você pudesse resumir em uma frase o teu estilo empreendedor, até para passar para as pessoas como elas podem se inspirar nisso, né? Adaptar para a vida deles, o que eles devem fazer para ser empreendedor no estilo do Alfredo ou parecido, mas o que você poderia dizer que não pode faltar para uma pessoa que quer ser empreendedor? Rebeldia. Inclusive, essa é uma das frases que estão aí, né? São um dos mantras. Fez a honra de usar a camisa nossa do camisa, né? Nosso mantra aí, né? Empreender é um ato de rebeldia, né? E é uma rebeldia que ela não tem a ver com desobediência, né? Mas é uma rebeldia que ela tem a ver com questionar o status quo, né? Não tá ali acomodado, nem tá satisfeito com a forma como as coisas são, mas sim incomodado, né? Sim. Querer mudar, né? Querer melhorar, querer levar para outro patamar. Então isso exige rebeldia, né? Você fazer as coisas diferente, você olhar, né, para um negócio e pensar que aquilo pode melhorar enquanto ninguém está olhando, né? Você ousar fazer uma coisa que ninguém nunca fez, você assumir risco, correr risco, né? E principalmente no Brasil, que aí é que você tem que ser rebelde mesmo, né? Então eu acho que essa rebeldia, assim, ela precisa existir, sabe? Para não você estar acomodado, nem virar aí uma marionete, vamos dizer assim, do que os outros querem que você faça para sua vida, né? Mas tem que sim assumir responsabilidade aí pela tua própria vida, né? Assumir o controle da tua própria vida, se responsabilizar, entender que independente do que aconteça na sua vida, seja por bom, seja por ruim, é de responsabilidade única e exclusivamente sua, né? Então, a partir do momento que você entender isso, você começa a se rebelar, né? Vamos dizer assim. Então, acho que isso somos rebeldes, né? Eu diria que esse é o nosso estilo de empreender, né? Sendo rebelde. Sensacional, cara. Então, ou seja, empreender é um ato de rebeldia. Exatamente. Meu amigo, muito obrigado de verdade por esse bate-papo, foi muito bom para mim. Você que não conhece Alfredo Júnior, como é que encontra na rede social, como é que você está lá? @Alfredo_JR e Hub Plural é @Hub Plural _oficial. Hub Plural. Aqui, diretamente da sede Hub Plural em Petrolina, eu me despeço de mais um episódio do Papo com o Contador, o seu podcast de gestão de negócio no Vale do São Francisco. Alfredo, mais uma vez, obrigado. Valeu, meu irmão. Espero que tenha gostado aí, espero que a turma curta. Foi um prazer muito grande. Você que gostou, inscreve no canal, curta o vídeo, compartilha com um amigo e até o próximo. Valeu.